Olá, tudo bem? Bom vê-lo aqui novamente. Eu sou a professora Márcia Glebiani e a aula de hoje é sobre classificação dos atos administrativos. Mas antes de começar a aula, eu queria fazer um breve lembrete. Classificar é tentar categorizar, e nem sempre é possível categorizar todas as espécies de uma determinada situação. Aqui, com a classificação dos atos administrativos, ocorre a mesma coisa. Nem todos os critérios aqui utilizados vão conseguir abranger todos os atos administrativos ou conseguirão abranger de uma forma uniforme. O mais importante é você ter em mente que a classificação dos atos administrativos ela tem um sentido e tem uma importância, tanto na evolução do critério e do próprio conceito de ato administrativo, quanto para o próprio estudo do direito administrativo. Então, abra sua mente e vamos começar. O primeiro critério utilizado aqui para nós na classificação dos atos administrativos é quanto às prerrogativas da atuação da administração pública. Estas prerrogativas, elas dizem respeito à própria atuação, ou seja, aqui nós temos duas formas de atuação da administração pública: atos de império e atos de gestão. E estes atos, por si só, eles terão prerrogativas diferenciadas. Veja só, atos de império são aqueles atos praticados pela administração pública de forma unilateral, impositiva, sem que se permita que o particular possa negociar com a administração pública quanto aos efeitos e ao modo que aquele ato é exercido. Os atos de império, eles são aqueles atos impostos, que gozam de privilégios e prerrogativas próprias da administração pública. Por isso, quanto às prerrogativas da atuação, é esse o nome do critério. Bom, com relação aos atos de gestão, aí são atos praticados pela administração pública em situação de igualdade com os particulares. Nestes atos, há, evidentemente, um limite para a administração pública e a ele se aplicaria o direito comum. Ocorre o seguinte: essa classificação ela deriva do direito francês, que, dentro da sua estrutura, é o direito que dá origem ao próprio direito administrativo brasileiro. O direito administrativo francês é a inspiração para o direito administrativo brasileiro. No entanto, lá se queria, com esses atos de império, justificar a irresponsabilidade estatal, ou melhor dizendo, a irresponsabilidade do próprio monarca ou daquele que fizesse as vezes de pessoa do Estado. Poderia não ser necessariamente um monarca. Mas o fato é que, nos atos de império, se quer dizer que a administração ela não tem responsabilidade pelos seus atos, porque ela pratica na mais plena atuação do Estado. Enquanto que nos atos de gestão, esses sim, ficariam limitados ao direito comum. E aqui a gente tem que lembrar do contencioso administrativo, né? A criação do direito francês em que o direito administrativo propriamente dito, ele não será objeto de análise judicial, mas ele terá uma análise do próprio contencioso administrativo, que é um órgão julgador dentro da própria administração pública. E a ele se aplicam, obviamente, as regras de direito administrativo e de direito público. Já no judiciário comum, ou seja, no direito comum, então nós teremos uma atuação do Estado frente aos particulares em pé de maior igualdade. Olha, essa classificação, ela é, né, a expressão daquilo que se convencionou chamar, no século XVIII e século XIX, como a irresponsabilidade plena do gestor. Aqui no Brasil, ainda no período imperial, nós tínhamos uma prevalência dessa ideia dos atos de império, que seriam esses atos realmente emanados pelo Estado e emanados principalmente na figura do imperador. Mas, obviamente, que na classificação moderna do direito administrativo e dos atos administrativos, não cabe mais essa distinção. Além disso, no direito brasileiro, nós não temos a diferenciação do contencioso administrativo. No direito brasileiro, nós temos a análise,
dos atos administrativos também pelo Poder Judiciário, mesmo sobre os aspectos de direito público, de regime jurídico de direito público. Portanto, não faz sentido a gente usar hoje em dia essa classificação. Hoje, o que faz mais sentido é que a gente tenha atos administrativos e atos de direito privado da administração, ou seja, atos administrativos regidos pelo regime de direito público e atos de direito privado regidos pelo direito privado, mas que a administração também atua e atua em pé de igualdade com os particulares, porque, evidentemente, será regido pelo direito privado. Agora, é importante a gente lembrar que os atos administrativos, mesmo os atos administrativos de direito privado, devem obedecer a alguns aspectos do regime jurídico de direito público. Mas isso fica para um outro dia, uma outra conversa, porque é um outro tema.